Quem aí está estudando para provas do Conselho Regional de Nutrição, gente? Temos vários concursos aí abertos e previsão de abrir mais, hein? Então aqui é uma provinha, questões que eu trouxe para vocês, para quem quer ser nutricionista fiscal. Atentem-se que são as questões muito semelhantes de todas as provas que a gente visualiza. Elas trazem bastante conteúdo na pergunta e são perguntas diretas e simples no final das contas. Então vamos ver aqui uma primeira que eu separei para vocês. Entende-se por dislipidemia as alterações dos níveis sanguíneos dos lipídios circulantes. Quando esses níveis estão aumentados, recebe a denominação de hiperlipidemias, que são classificados em hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Em relação à terapia nutricional nas dislipidemias, assinala a alternativa incorreta. Então, atentem-se porque a gente quer a que está errada. Primeiro, as fibras solúveis representadas pela pectina, ok. E celulose, olha o erro aqui, celulose é uma fibra insolúvel, gente, e isso aqui poderia atrapalhar vocês completamente, porque o restante da questão está toda correta, olha só. Reduzem o tempo do trânsito gastrointestinal e ajudam na eliminação do colesterol, que é uma verdade, as fibras solúveis elas têm esse papel aí brilhante de reduzir o colesterol total, glicose também e de reduzir o tempo do trânsito intestinal, enquanto que as insolúveis elas aceleram o trânsito intestinal, por isso que elas são recomendadas para trabalhar a obstipação, mas não tem nenhum papel na redução do colesterol e da glicose. Então, essa é a questão a alternativa errada, mas vamos continuar. Pacientes com níveis muito elevados de triglicerídeos e portadores da hipertrigliceridemia primária, recomenda-se redução da ingestão da gordura total da dieta. Também recomenda-se a redução total do consumo de álcool. Verdade, gente. Talvez alguns de vocês fossem se confundir, porque o consumo de triglicerídeos, na verdade, a elevação dos triglicerídeos estão muito relacionados ao consumo elevado de carboidrato. E é verdade isso. Mas aqui a gente está falando de portadores de uma hipertrigliceridemia primária e que tem a ver diretamente com esse consumo elevado de gorduras, tá? Entre os que elevam o colesterol plasmático e são considerados aterogênicos estão o ácido láurico, encontrado no óleo de coco, o ácido mirístico, presente no óleo de coco, no leite e em seus derivados, e o ácido palmítico, encontrado nas gorduras animais e no azeite de dendê. Verdade, gente, são gorduras saturadas aí de cadeia longa e que tem esse processo aterogênico com certeza, elas elevam o colesterol sim. E por último aqui, os ácidos graxos eicosapentanoico e o decosaxanoico estão presentes em peixes de água muito frias e profundas. E aí tem aqueles que eles sempre citam, né? Salmão, sardinha, cavala e arenque. Em especial aqui a sardinha, que é a mais rica. Quando ingeridos em grandes quantidades, podem reduzir os níveis de triglicerídeos plasmáticos por inibição da secreção de VLDL. Isso aqui também é uma verdade. Atente-se que é tão verdade que a gente também tem suplementos com essa concentração dos dois tipos de ácidos graxos para poder melhorar os pacientes que têm trigliceridemia, tá, gente? Então vamos para mais uma questão sobre a vitamina A. A vitamina A e o retinol desempenham funções básicas no organismo, atuando no crescimento, na visão, na integridade estrutural e funcional dos epitélios, no processo de reprodução e sobre os dentes. Apresenta também funções bioquímicas na síntese proteica e sobre as membranas. Alguns alimentos são boas fontes de vitamina A, como fígado, riquíssimo, fígado de frango também, aqui fala do bovino, leite e seus derivados, ovos, algumas frutas, cenoura, pimentão, tomate, manga, mamão, entre outros. Frutas alaranjadas, avermelhadas, amarelas, riquíssimas aí em beta-carotenos. O retinol e seus ésteres são essenciais ao corpo humano e sua deficiência não pode estar relacionada com óleo não disfarçado, bem pequenininho, nada destacado, que poderia deixar vocês passarem batido. Então, a sua deficiência pode estar relacionada com, de primeira aqui você já vai marcar xeroftalmia, mas o que eles querem saber é não, tá, gente? Então, xeroftalmia sim, aquela secura do globo ocular está relacionada com a deficiência da vitamina A. A ataxia, não, e essa é a alternativa que a questão quer. Porque, gente, a ataxia ela é proveniente de disfunções neurológicas que causam distúrbios no movimento muscular. Então, não tem relação alguma com a vitamina A, tá? Mas vamos continuar, porque por eliminação aqui vocês matariam essa questão. A cegueira permanente, menor resistência a infecções. Lembre-se que a vitamina A, além de ser um potente antioxidante, ela forma mucos que protegem os epitélios. E esses mucos, eles impedem que vários micro-organismos possam atacar. Então, tem um papel super importante na resistência a infecções. E a nictalopia, que
Muitas pessoas poderiam errar porque não conhecem com esse nome. Na verdade é a cegueira noturna e a gente já conhece bastante, temos ainda muito, infelizmente, aqui no Brasil, casos de cegueira noturna em crianças menores de 5 anos. Então, mais uma questãozinha para vocês, né? Não vamos ler aqui tudo, gente, o básico é o seguinte. Paciente gestante, a gente precisa saber o IMC dela no primeiro dia gestacional, logo que ela faz o pré-natal, para a gente conseguir montar aquela tabelinha de ganho de peso. E ele traz o seguinte, uma paciente gestante de 30 anos de idade com IMC pré-gestacional igual a 27,5, recomenda-se que até o final da gestação ela obtenha um ganho ponderal total de... Então veja, tem duas informações aqui extremamente importantes. Primeiro, o IMC que ela entrou, o IMC que ele está trazendo, porque a partir desse IMC eu vou definir o estado nutricional e aí eu vejo o ganho de peso que ela pode ter, tanto no primeiro, quanto no segundo e terceiro trimestre, quanto o ganho de peso total. Então veja que são 3 informações que vocês precisam saber, gente. Eles podem perguntar aqui de qualquer uma dessas etapas aí. Nesse caso, ele quer o ganho de peso total. A alternativa correta aqui é a letra A, eu vou trazer aqui uma pesquinha para vocês. A paciente está com 27,5, que nada mais é que sobrepeso. Daí vocês já vêm bastante IMC todos os dias na graduação e acha que já sabe aqueles valorizinhos, mas não sabe. Decora, gente, o que é eutrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, porque esses numerozinhos vão te ajudar muito. Então veja, sobrepeso, ele quer saber o ganho total recomendado, entre 7 e 11,5. E claro que eles também poderiam perguntar para vocês, primeiro trimestre, o semanal do segundo e do terceiro trimestre, eles poderiam perguntar quem tivesse num grau de magreza, de eutrofia, de obesidade. Então, essa é uma tabela que vocês precisam colocar aí no seu resumão de estudos, tá? Não só para a prova de Nutrifiscal, mas para várias provas de concursos. Então, mais uma questãozinha para vocês. Ele traz uma recomendação dos guias alimentares. Atualmente, os nossos guias alimentares, eles recomendam alimentos frescos e minimamente processados, além de evitar os ultraprocessados. São exemplos de produtos minimamente processados. Isso é simples, né, gente? Mas algumas pessoas confundem, é por isso que eu trouxe para vocês. Os alimentos minimamente processados, o nome já diz, eles passaram pelo mínimo processamento aí. Podem ser as frutas que vocês cortaram e embalaram, isso já foi uma transformação mínima, então a gente tem praticamente o alimento todo in natura, mas passou por lavagem, por corte e um processamento mínimo. E aqui ele quer saber o seguinte, quais dessas listas não são alimentos minimamente processados? Arroz branco integral ou parbolizado, a granel ou embalado, são minimamente processados. Frutas secas e sucos de frutas pasteurizados sem adição de açúcar ou outras substâncias. Por quê? As frutas pasteurizadas, elas são consideradas minimamente processadas, mas se a gente adicionar qualquer aditivo, seja açúcar ou aditivo químico, já são considerados aí processados. Leite pasteurizado, ultrapasteurizado ou em pó e o iogurte, que é uma produção natural do leite, mas sem a adição de açúcar. Farinhas de mandioca, de milho ou de trigo também são consideradas minimamente processadas, porém, a questão aqui que ele pede é pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Porque, gente, isso aqui já exige muito mais itens, tá? Então, esses são exemplos de produtos minimamente processados, todos que a gente viu. Trouxe aqui para vocês mais uma pesquinha. O in natura é o alimento obtido diretamente. O minimamente processado, né, in natura obtido diretamente da natureza, então o próprio nome já diz. São alimentos aqui, os minimamente processados. Alimentos in naturas antes da sua aquisição, que foram submetidos a alterações mínimas, como arroz, feijão, castanhas, frutas secas, farinha de mandioca. A própria questão já trouxe vários desses itens aí. Processados, produtos fabricados essencialmente com adição de açúcar, sal ou um alimento in natura minimamente processado, que é o caso ali do pão. A gente já adicionou sal, já ficou um processamento aí, né, maior. Ultraprocessados, formulações industriais com aditivos e com pouco ou nenhum alimento inteiro. Os ultraprocessados e os in natura são os mais simples a gente definir, porque são os dois extremos. No entanto, ainda existe uma dificuldade nessa definição entre minimamente processado e os processados. Então veja que o pão, apenas pela adição ali já da levedura e do sal, já trouxe um nível de processamento que a gente poderia chamar de minimamente processado em outras situações. Então, gente, essas foram as questõezinhas e quem estiver estudando para Nutrifiscal, se prepara, porque tem bastante concurso aí pela frente, hein? Bons estudos e até a próxima!